Estamos de volta com o programa Na Roda dos Esclarecedores, hoje conversando com o professor Fábio Rodrigues, direto de São Paulo, com a gente aqui pelo Google Meet, está falando de Guarulhos, São Paulo, também de São Paulo, o professor e teólogo Carlos Oliveira, debatendo conosco sobre o tema, a importância de conhecer as línguas originais da Bíblia. Vamos então dar continuidade ao nosso tema, porque existe muita coisa para ser tratada. Eu encerrei o bloco aí com o pastor Carlos, eu quero voltar agora com o professor Fábio Rodrigues. Professor, tratando ainda dessa temática, eu já ouvi pessoalmente muitas pessoas, muitos irmãos e até mesmo pastores dizer o seguinte: olha, não é possível que durante a história, durante os séculos, a Bíblia não tenha sofrido algum tipo de alteração. Então a pergunta para o senhor é essa: é possível que as Escrituras, que a Bíblia Sagrada, tenha sofrido alterações com o passar dos tempos? Naturalmente. Só que o que sobrou é o suficiente para as pessoas terem um contato sobre a realidade divina, seja ela de forma correta ou deturpada. Esse é o problema. Vou dar um exemplo. Quando as pessoas se achegam nas igrejas evangélicas, elas são orientadas pelos seus líderes a lerem a Bíblia a partir de Mateus. Então, se ela começa a sua leitura a partir de Mateus, mesmo na versão portuguesa, e vai até o livro do Apocalipse, quando ela for ler o chamado Antigo Testamento, ela vai interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Então é uma perspectiva. Mas quando o líder, ele sugere que a pessoa comece pelo início, e início do hebraico é Bereshit, né, no início, tal, enfim, dependendo da tradução, pelo menos de forma conceitual, a pessoa quando ler de Gênesis a Malaquias, quando ela for ler o Novo Testamento, ela vai interpretar o Novo Testamento à luz do chamado Antigo Testamento. Perceba então que a perspectiva muda. Compreendeu onde eu quero chegar, não? Sim, correto. Pode continuar o raciocínio. E aí o que acontece? O grande problema é esse. Como que se desenvolveu a Torá e o Tanar e como se desenvolveu o Novo Testamento? A Torá e o Tanar, de acordo com os sábios, de acordo com a tradição judaica, se desenvolveu de forma independente, isto é, você vem ali na Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado em grego de Pentateuco. Depois você vem lá o livro de Josué, até chegar ao livro de Malaquias, que quando você une todos os livros, que para a Bíblia hebraica lá é dividida em 24 livros, e para a Bíblia cristã são 39 livros, você percebe que tem um ponto de vista de forma exegética, ou seja, tudo tem o porquê, né, texto e contexto de forma organizada. E está independente, né? O desenvolvimento está natural e está independente. Não tem nenhuma influência externa, escrituristicamente falando. Então tudo está lá baseado no hebraico bíblico, de acordo com os sábios, de acordo com o oral, né? O texto oral, ou seja, a informação, a tradição oral, através das pessoas mais antigas, né? Antes mesmo que a Torá e o Taná pudesse ser escrito de uma certa forma. Então você tem um desenvolvimento natural, tranquilo. Quando chega a questão do Novo Testamento, você já tem a questão da mudança drástica, quer dizer, que era 12 tribos de Israel, agora vai ser 12 discípulos, que depois se tornarão 12 apóstolos. E aí a coisa começa a mudar de figura, né? E o desenvolvimento do Novo Testamento, para quem já estudou profundamente acerca desse assunto, sabe que existe uma mistura de influências, né? Ou seja, de literaturas dos herméticos, dos filósofos, neoplatonismo, platonismo, maiêutica socrática, tudo é influência grega, né? Então você tem ali uma questão não independente, você tem uma questão de influências literárias. Por isso que o Novo Testamento não é tão simples assim de ser interpretado. Fora toda essa complexidade, precisa dominar o grego koiné, né, o grego bíblico. Então você perceba que o desenvolvimento da Torá e do Taná, ele é livre, ele é independente, mas o desenvolvimento do Novo Testamento, ele é influenciado pela Septuaginta, não é? Também se vale de várias literaturas. Então são coisas distintas, e essa complexidade o aluno precisa entender e respeitar a forma como a Torá e o Taná foram desenvolvidos e a forma como o Novo Testamento foi desenvolvido. Cada um no seu quadrado, como falariam os jovens nos nossos dias odiernos. Vamos continuar.
contigo, professor Fábio, para fazer o seguinte questionamento. Como é que a tradição judaica ela lida com essas questões de diferenças linguísticas com relação à fé cristã? Eles não têm essa perspectiva de evangelização, né, proselitismo, como as pessoas podem imaginar. Essa questão do proselitismo já é oriunda mesmo do cristianismo. Então você vê os cristãos na tentativa de converterem os judeus ao cristianismo, mas você não vê a perspectiva de judeus, eu estou dizendo judeus sérios, né? Não um movimento do judaísmo messiânico, que já é um outro assunto, a gente pode trazer sobre esse assunto numa outra oportunidade. Mas você não vê essa questão do proselitismo, você não vê essa preocupação. A preocupação só bate quando algum dos seus, que frequentam as suas sinagogas, que de fato fazem parte ali da comunidade judaica, né, de acordo com a Beit Din, de acordo com a corte rabínica, aí os rabinos, né, os sábios, eles procuram orientar, e aí eles vão ter que apresentar a questão da discrepância em relação ao Novo Testamento, em relação à Torá e o Taná. Fora isso, eles não se preocupam, são amistosos, você não vê judeus sérios falando mal de cristianismo, pelo contrário. Mas quando a pessoa pergunta, aí eles têm que mostrar o porquê que eles pensam de forma divergente. Mas eles são bem amistosos, de acordo com aquilo que eu tenho estudado ao longo dos 27 anos. Vou voltar aqui com o pastor Carlos. Pastor Carlos, o questionamento é o seguinte: é papel da teologia, da fidelidade, à ideia de Jesus diante da opinião judaica sobre a questão da sua divindade? Não é um papel, digamos, uma situação assim muito de... uma obrigação, vamos dizer assim. Não é uma obrigação da teologia explicar. Porém, nós observamos que tanto o Jesus bíblico como no Jesus histórico, existem muitas diferenças, e eu falo Jesus pelo fato de ser o tema central, né, daquilo que nós cremos. E a teologia, ela tem a ocupação de trazer um detalhamento mais amplo da visão cristã propriamente. A teologia nós podemos dividi-la, por exemplo, como a própria teologia sistemática, a teologia bíblica, a histórica e a parte da interpretação. Então, a teologia é o todo, e dentro desse todo, dentro dessa teologia, dentro da ciência teológica, muitas pessoas entendem a teologia como não ciência, mas é uma ciência de fato, e mística. Dentro da teologia existe essa vertente que é a interpretação, as matérias de interpretação, como a hermenêutica e a exegese, que se ocupa nessa responsabilidade de apresentar um Jesus não histórico, que é mais defendido pela crítica judaica, podemos dizer assim, o professor Fábio pode falar com mais detalhes a respeito, e trazer e transportar essa visão mais desse Jesus histórico que possivelmente não existiu, que possivelmente não é divino, que possivelmente não é aquele que morreu, que possivelmente teve uma vida normal, não, mas transportar esse Jesus fictício, vamos dizer assim, para o Jesus da fé cristã. Então, a responsabilidade, ela reside mais na hermenêutica e na exegese propriamente, não na teologia. Porque se a responsabilidade fosse da teologia, ela teria uma responsabilidade de transferir, né, vamos dizer assim, transferir uma culpa, vamos dizer assim, para as traduções antigas. E não teria nenhuma solução, né? E a teologia, ela busca soluções. Embora a própria teologia sistemática, eu que leciono essa matéria, sempre falo também aos alunos que a teologia sistemática, ela é uma teologia um tanto perigosa porque ela tenta sistematizar o divino, que é o que o próprio tomismo faz, né? Que são as 5 teses de São Tomás de Aquino que é descrito em seu livro. Então a responsabilidade da teologia, ela não é plena, ela não tem essa obrigação, essa intenção, mas sim ela tem dentro dela matérias suficientes para trazer uma fidelização do Cristo da fé, do Cristo da salvação, em decorrência do Jesus histórico. E aproveitando essa oportunidade também, pastor Luaran, só para reforçar o que o professor Fábio falou a respeito dos erros,
Existem inúmeras diferenças, né, com relação aos textos originais e os textos atuais que nós possuímos, isso é fato. Agora, afirmar categoricamente que há erros é um tanto complicado, porque para nós que estudamos, nós percebemos que de fato existem sim muitos erros. Mas expor em primeiro momento para muitas pessoas que às vezes não por condição, mas por desinteresse até mesmo, não buscaram informações, não buscaram estudar com base teológica, racional e sem religiosidade, informações para ter real convicção de que há ou que não há erros. Então, é um tanto complicado afirmar, sim, o texto bíblico da nossa língua nativa tem erros. É muito complicado afirmar. Nós, recentemente, tivemos um problema com um pastor muito conhecido, taxado como teólogo liberal, de que não é teólogo liberal, porque eu conheço pessoalmente, conversei várias vezes com ele, mas em função da sua interpretação. Então, é muito complicado nós passar uma informação de que sim, existem erros, por mais que a gente possa provar aqui com estudos que não, realmente existe, muitas pessoas podem encarar isso de forma, pode criar um impacto muito forte nas pessoas. Por exemplo, nós estávamos falando em off, só códices dentro de manuscritos, só do Novo Testamento, são mais de 5.000 códices, 5.000 manuscritos, 90% de bizantino, 5% de alexandrino e 5% desconhecidos. Dentro desses códices, existem muitos acréscimos, muitas passagens que foram retiradas. Eu citei exemplos de 2 aqui, palavras que foram alteradas, como, por exemplo, no Antigo Testamento, eu falei do Novo, falando do Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías 7,14, onde fala ali de virgem, só da tradução da Septuaginta, nós ali encontramos vários termos, que do hebraico é almá, mas que para o grego foi partenos. Então, além do almá, tem betulá. Então, existem muitas diferenças. Uma coisa fala sobre virgem, uma palavra fala sobre donzela, outra palavra fala sobre jovem. Existe uma grande diferença entre ser jovem, ser virgem e ser donzela. O professor Fábio está aqui, ele pode afirmar. Uma coisa é uma jovem, outra coisa é ser virgem, e outra coisa é se essa jovem é uma donzela. Então, existem essas diferenças. Então, é muito complicado. De fato, existem muitas discrepâncias. Eu acho que é a palavra menos ofensiva. Mas, para nós aqui, que estamos falando para pessoas a nível, vamos dizer, mundial, pelas redes sociais também, mais propriamente aos irmãos daqui do estado do Maranhão, existem muitos erros e é por isso que nós temos que tomar cuidado. E essa não é uma obrigação da teologia. Isso é uma obrigação da hermenêutica e da exegese, porém ela só se torna eficaz quando o agente motivador dessas ciências se predispõe a estudar, que no caso somos nós que estudamos a palavra de Deus. Tá, e você que está ligado com a gente em qualquer parte do Brasil ou do mundo, em especial aqui na Grande São Luís e também em Imperatriz pela Líder FM, em São Luís pela 92, a gente tratando hoje sobre o tema da importância de conhecer as línguas originais da Bíblia. Quero voltar aqui com o professor Fábio. O senhor, lá no bloco passado, professor, o senhor falou um pouquinho sobre essa questão da diferença, né, na tradução do hebraico, do original, para a nossa língua, e que algumas palavras teriam uma certa dificuldade para ser adaptada. Agora, entendendo o aspecto da criação como um todo, como é que a gente pode, de alguma forma, entender esses aspectos da criação através do hebraico bíblico, professor? Interessante pergunta, pastor Luaram, porque quando nós vamos investigar qualquer texto de Gênesis a Malaquias, Bereshit a Malachi, nós precisamos entender que existem, além da questão da exegese, da hermenêutica, da homilética, tem a questão de uma técnica muito avançada que poucas pessoas no mundo têm acesso. Ou seja, quando eu falo poucas pessoas no mundo em relação às outras nações, porque é uma interpretação própria revelada pelo Criador aos filhos de Israel, especificamente aos sábios da tradição judaica, que é o conhecido Pardes. Pardes literalmente significa pomar,
mas traz uma conotação de jardim, né, o jardim do Éden. Enquanto que para o cristão, por exemplo, aproveitando o ensejo da pergunta, o jardim do Éden é uma localização geográfica, já de acordo com Pardes, não, trata-se de uma questão interpretativa. Enquanto que para o cristianismo, o jardim do Éden é algo externo, e lá dentro desse jardim tinha um casal, literalmente, de acordo com a tradição judaica, esse jardim é o próprio ambiente mental, é lá que acontece toda essa questão de compreensão da realidade divina. Então, quando nós vamos ampliando um pouquinho mais a respeito de interpretação, a forma como que os sábios da tradição judaica observam a questão, principalmente no que foi perguntado sobre a criação, nós temos, por exemplo, a questão do Olamot, dos mundos. Então você tem o Olam Atzilut, o mundo das emanações, perdão. Você tem o Olam Haberiá, que é o mundo da criação. Você tem o Olam Hayetzirá, que é o mundo da formação. E você tem o Olam Asiá, que é o mundo das ações, mundo esses, de acordo com os sábios da tradição judaica, que nós estamos vivendo atualmente. Então, quando se fala de criação, nós estamos falando de algo evolutivo, de acordo com a Torá, de acordo com os sábios. Então você tem, por exemplo, o verbo pará, que é criado nada, isso no capítulo 1. Portanto, o capítulo 1 basicamente trata-se a respeito desse mundo da criação. Então podemos entender que ali, de fato, foi uma criação literal, os céus e a terra literalmente foram criados. Mas quando você parte para o capítulo 2, você já tem a questão de um outro verbo, que é o verbo yatzar, que aí é o verbo formar. Inclusive, quando você vê a questão do fôlego de vida, que no hebraico, nishmat haim, é fôlego de vidas, ali, de acordo com os sábios da tradição judaica, não trata-se desse fôlego de vida, dessa respiração que nós estamos aqui, não é? Inspirando, respirando, aspirando e tal, não tem nada a ver. E esse Nishmat Haim vem exatamente da questão da racionalidade humana, isto é, de acordo com a Torá, de acordo com os sábios da tradição judaica, o homem, num dado momento, ele transita entre o mundo da criação para o mundo da formação. O mundo da criação é aquele mundo que os animais irracionais vivem até hoje. O animal tem espírito, né? O animal tem alma instintiva e corpo. O homem já, veja a complexidade, a diferença. De acordo com a Torá e com o Taná, o homem já é composto de Ruach, Nefesh, Neshama, Hayá e Eridá, traduzindo. Ruach, espírito, Nefesh, alma instintiva, que os animais irracionais também têm. Mas a partir do terceiro em diante, só o ser humano, Neshama, razão, Hayá, subconsciência e Eridá, coma ou morte. Somente o ser humano transita por este mundo. Então, Gênesis 2:7, ele é além do que a pessoa que não tem o contato da forma interpretativa, como os sábios interpretam, ele não consegue captar exatamente o que diz o hebraico, o que diz exatamente o Pardes. Aí o Pardes vai entrar aí, por quê? Porque o Pardes é as 4 formas interpretativas para você compreender de verdade de Gênesis a Malaquias. Não basta conhecer o hebraico bíblico, tem muitos hebraístas por aí, mas poucos hebraístas tiveram acesso ao Pardes. E o que é o Pardes? Pardes é composto aí, esse termo, de 4 letras, e cada uma das letras representa um nível de interpretação. Pardes, P, R, D, S. Pardes. Vamos tirar aí as vogais, ficaremos agora só com as consoantes, já que o hebraico é consonantal, originalmente. Então você tem o P, né, da palavra Pardes, que significa Pshat. Você tem o R, que dá a conotação aí do Remes. Você tem o D, que dá uma conotação de Drash. E você tem o S, que dá uma conotação de Sod. Traduzindo, novamente. Pshat significa literal, superficial. Exatamente da forma como você está vendo o texto, é como aconteceu. Remes... Nós estamos indo já para a finalização do programa. Eu tenho aqui uma última perguntinha, vou direcionar ela para o nosso querido pastor Carlos. E a gente vai falar um pouquinho agora, pastor, sobre essa questão da teologia liberal e saber se essa teologia liberal, se ela de alguma forma, na sua opinião, se ela se beneficia de, digamos assim, de possíveis discrepâncias dos textos originais com os de nossa língua nativa. Qual a sua opinião sobre isso? Sem dúvida alguma, pastor Luara. Existe uma forma de benefício que a teologia liberal ela extrai em função dessas vírgulas, vamos dizer assim, né, desses trechos, desses espaços
de acréscimos, decréscimos de palavras na tradução do original para o Novo Testamento do nosso idioma, né? Tanto o Novo Testamento como o Antigo. Eu estou focando mais no Novo Testamento, em função até do professor Fábio ser especialista em Antigo Testamento, no hebraico bíblico. Eu estou focando mais no Novo Testamento para a gente ter uma coesão melhor. Mas existem sim certos benefícios, porque quando nós pegamos o texto bíblico e lemos ele com interesse apenas de adquirir conhecimento, de adquirir realmente a verdade, e deveria de ser assim, nós temos uma compreensão mais macro do que realmente a palavra quer falar conosco. A partir do momento que nós lemos um texto e nós entendemos que aquele texto ele não faz parte daquilo que eu realmente entendo, aí se torna perigoso. Eu estive falando recentemente agora sobre a questão da responsabilidade da hermenêutica e da exegese dentro da teologia. Existe uma parte da exegese que é muito complicada e que tem um serviço, vamos dizer, oposto ao serviço da exegese, que é a exegese. Enquanto a exegese ela extrai a informação do texto original, a exegese ela acresce, ela coloca uma informação e às vezes, ou na maioria das vezes, quando esse estudioso ele não tem boas intenções, vamos dizer assim, ele acrescenta alguma coisa que o texto não diz para que o texto venha a ser cômodo àqueles que vão ouvir. Por exemplo, vamos pegar um texto interessante de Romanos 8, verso 1. Nas traduções mais recentes, eu vou colocar as mais recentes como, por exemplo, a Nova Tradução Internacional, a NVI, e a Nova Tradução da Língua de Hoje, que é a NTLH. Na NTLH, Romanos 8:1 diz o seguinte: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão, aí que está a diferença, estão unidas com Cristo. Já a NVI diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa palavra a mais na tradução da língua de hoje, a palavra unidas, ela tem um significado muito grande, porque não basta uma questão de estar em Cristo, porque o estar em Cristo, ele não significa apenas estar frequentando uma denominação, estar frequentando o culto, estar fazendo parte de algum credo religioso. Não basta estar em Cristo, tem que estar unido, uma simbiose com Cristo. Há uma responsabilidade. Quando eu coloco a palavra estar unido com Cristo, eu estou colocando uma responsabilidade. Olha, não basta apenas isso. Você tem que estar entronizado com Cristo. E estar unido, estar entronizado com Cristo, ele é uma situação onde muitas pessoas tentam e infelizmente não conseguem em função das suas atitudes pecaminosas, atitudes que transgridem o que a palavra de Deus de fato quer dizer. Então, é muito complicada a questão, sim, e há benefícios na teologia liberal. Pastor Carlos, nosso programa está chegando ao final, quero agradecer aí o carinho, está participando com a gente pelo Google Meet, direto de São Paulo. Professor Fábio Rodrigues, falando com a gente direto de Guarulhos, também pelo Google Meet. Obrigado, querido, por estar conosco aí no programa, dispensar um pouquinho mais do seu tempo, espero que retorne. A você que está na Grande Ilha, em São Luís, a você que está em Imperatriz, Deus abençoe na roda dos esclarecedores. Vai ficando por aqui, eu, pastor Luaran Lins, agradecendo também a Deus pela sua vida, pela condução desse programa. Até a nossa próxima edição, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, minha gente. Boa tarde, paz. O programa Na Roda dos Esclarecedores acabou. Mas fique tranquilo. Acesse r92.com.br ou nosso aplicativo e ouça esse e outros programas.